Olá, está no ar o Estúdio C, o programa cultural aqui da TV Câmara. E nesta edição eu recebo Ana Paula Ribeiro, que é MC, arte educadora e produtora cultural aqui em Rio Preto. Ana Paula é um dos principais expoentes da cultura hip hop aqui na cidade e uma trajetória de 30 anos dedicados a essa cultura, a esse movimento cultural e artístico. Ana Paula, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela participação. Gratidão a todos vocês. Olha só. Ana, quero fazer bem uma trajetória aí quase que cronológica. Você aqui na cidade é conhecida, inclusive, como Ana Paula do hip hop. Com certeza, é meu sobrenome. Quando foi que você conheceu e se aproximou desta cultura? Que idade você tinha e por quais elementos da cultura o hip hop se apresentou para você? Foi pelo canto, pela dança, o DJ, o grafite? O que foi? Então, essa história é uma história, para mim, muito afetiva, muito bonita. Depois, com o tempo que eu descobri. Eu acredito que eu comecei a gostar do hip hop aos 10 anos. A minha mãe, a gente sempre foi de família simples, humilde, né? E ela me deu, com uns 10 anos, um vinil de um grupo chamado Black Juniors, que é um grupo de hip hop, né? E, assim, o pessoal tava... na capa tinha os MCs, todo tipo no style do hip hop, assim, e as músicas, né, dançantes. E eu me apaixonei por aquilo, né? E, assim, na época, era musicalmente falando, era coisa das pessoas da minha idade escutarem Xuxa, Dominó, Polegar, entendeu? E eu gostando já daquilo, né? Mas sem entender o que era. Aí o tempo passou, é claro, e mais ou menos com 16 e 17 anos, a minha avó, né, isso é importante citar, ela construiu a nossa casa num bairro que não tinha casa em volta, que é ali na Santa Cruz. Okay. Mas o bairro, ele cresceu ao lado da minha casa como um bairro de classe média. Então, a minha casa era uma casa de gente simples, pobre. A minha mãe me criou limpando a CPFL, né? Os meus tios, que também me criaram sempre também com trabalhos assim, de fazer faxina, né? Então, uma família muito trabalhadora, né? Que sofreu bastante, né? E ao lado... um bairro de classe média. Então, eu queria ter acesso às coisas que eles tinham e não havia possibilidade, né? Então, eles iam em clubes que eu não conseguia, eles tinham roupas que eu não tinha acesso. E aí teve uma vez, foi muito engraçado isso até, que eu com esses meus vizinhos de classe média, fomos ao Palestra, né? Que é um clube que tinha aqui, e saindo do Palestra, a gente passou em frente a um espaço que se chamava, né, Etc., que era uma boate, né, de música negra. E aí eles, para conhecer o espaço novo, falou, vamos entrar? Mas a intenção deles, assim, era tipo assim, vamos ver o que tá pegando nesse lugar aí que não tem nada a ver com a gente, né? Era como se fosse uma observação até preconceituosa, entendeu? E nós entramos, e ali eu me encontrei. Porque na hora que eu entrei naquele espaço, eu vi aquele monte de, eu falo assim, preto e preta, dançando o mesmo passinho junto, naquela música que aí voltou... Você ouvia na infância? Voltou, afetivamente, me remeteu ao Black Juniors, que é o grupo que eu ouvia, e eu falei, meu Deus, é isso que eu quero, entendeu? Nessa hora, eu parei de andar com essa galera que eu andava, né? Que não tinha sentido para mim, e passei a andar com essa galera. E era muito, muito estranho, Vivian, porque eu dei um salto quantitativo em relação a me identificar como ser humano e me posicionar na sociedade. Por quê? Nessa época que eu andava com essa galera que tinha dinheiro, o importante para eles era ter sobrenome. Fernando de Vasconcelos, José, não sei, sabe? Era sempre assim. Eu tenho esse carro, eu tenho esse título de não sei o quê. A nossa galera do hip hop, não. Eram uns apelidos que não tinha nada a ver, Xpita, sabe? Umas coisas assim. E eles, valorizavam a família. Nessa hora eu também me empoderei muito do que... Antes da importância da minha família, que eu tinha vergonha de falar, o que tua mãe faz? É faxineira? Eu preferia não falar. E eu falava, sim. E com esse dinheiro que ela sustenta a minha casa, entendeu? E é isso. Me reposicionou, entendeu? Só que mesmo assim, ali eu não sabia muito o que era o hip hop ainda, né? Porque estava começando, né? Era ainda músicas. Entendi. Né? Não veio ainda como um movimento, uma cultura, né? Como a gente conhece hoje, né?
Não, não veio. Porque, assim, para todo mundo que estava aqui, era só, como eu disse, né? Era só tipo um estilo, né? A gente entendia isso como um estilo, o visual, sabe? Um jeito de dançar diferenciado, mas pra gente não tinha nome, os elementos, ele não tinha um nome de algo constituído como a cultura Entendi. hip hop, sabe? Demorou um pouco pra gente vir a entender, né? Precisou vir uma galera de São Paulo, que a gente começava a pesquisar muito, Viviane, tipo, por meio de... Na época era muito frequente ter vídeos da MTV. Exato. Né? Então, assim, é claro que nem todo mundo tinha MTV, mas quem tinha gravava em VHS. E disseminava. Disseminava. E passava, às vezes, juntava todo mundo na mesma casa para assistir os vídeos. E, então, a gente meio que se educava no hip hop assim, sabe? Mas ainda não conhecendo tudo. Mas aí teve uma época muito importante para nós, que foi quando vieram para São José do Rio Preto duas importantes pessoas da cena do hip hop nacional, que é o Marcelinho Backspin e o Banks, da Crew, Backspin Crew, de São Paulo, né? E aí eles nos informaram, falaram, olha, é o seguinte, isso que vocês gostam, isso que vocês fazem parte é o hip hop, né? O hip hop tem o rap, tem que é a música, tem o break, tem o DJ, tem o grafite, né? Aí que a gente foi meio que, olha, esse tipo de música é o que dança no breaking, entendeu? Esse é o tipo de style, esse cadarço que a gente costuma usar, sabe? A gente gosta de Adidas, porque Adidas remete ao início da dança lá no Bronx, sabe? Tipo, meio que foi mostrando, né? E aí a gente não parou mais de também ficar tendo essa interligação com São Paulo, sabe? Porque aí a gente ia nos eventos buscar... Trocando assim, né? Exatamente. Porque a gente percebeu que era lá que as coisas aconteciam, né? Demorava para chegar aqui. E você começou a dançar, você começou no breaking. Quantas meninas dançavam naquela época? Ah, bem pouco. Era só a minha crew, né? Que se chama Just Be Girls, né? E chamava, né? Nós desativamos ela, infelizmente. E assim, a gente tinha muita dificuldade porque a gente meio que não sabia muito como fazer os movimentos, né? Da dança. E não é porque era mulher, não. Era porque realmente a gente achava difícil. Pouca referência também, né? E, infelizmente... a gente não podia contar muito com os meninos, entendeu? Porque ao mesmo tempo que a gente estava começando, eles também estavam, então eles estavam no corre deles e a gente no nosso. Então, meio que eles, na hora de treinar, eles não queriam ficar parando para vir ajudar a gente. Põe a mão aqui, dá a alavanca, faz isso, segura aqui, faz isso, faz isso. Não, eles estavam fazendo o corre deles, o nosso, mas tinha alguns que a gente perguntava, eles nos ajudavam, sabe? Porque eles começaram antes da gente, né? Então dava para também dar um suportezinho, sabe? Mas a gente conseguiu se virar bem, né? A gente foi a primeira crew de mulheres da América Latina, só de mulheres, Olha né? Só. Tinha uma crew lá em São Paulo que chama Jabaquara Breakers, só que tinha homem também, tinha muita mulher, mas tinha homem também. Mas só de mulher era Just Be Girls. Tá certo. E me fala um pouco, você falou como que era essa, até dificuldade do acesso à informação, né? De como dança, que música que toca, até mesmo do conceito da própria cultura. E depois, com o passar do tempo, chega a internet com essa avalanche. Você tem acesso a tudo, o lançamento de uma música de um cantor internacional ocorre ao mesmo tempo aqui. Como que isso aqueceu e fortaleceu o movimento? Como que foi a mudança aqui em Rio Preto disso? Olha, essa pergunta ela é dúbia, porque ao mesmo tempo que ela aquece, ela destrói. Por quê? Porque é o seguinte, infelizmente, eu percebo isso ao longo de 30 anos no hip hop, né? Que como a gente, quando começou, a gente lutava muito para conquistar cada informação, cada detalhe da cultura, cada experiência que a gente vivia era muito preciosa. Essa disponibilidade tão fácil das informações sobre o hip hop, com tutorial de como que você dança, de como que você canta rap pela internet, de streaming, de curtidas, de likes, essa importância toda que se dá agora a quem canta, o cantor de rap quer saber mais de like do que de fazer uma transformação social, isso fez com que eu acho que banalizasse um pouco a cultura.
tem pessoas que estão na cultura hip hop, por exemplo, tem pessoas que cantam rap e não são do hip hop, entendeu? Pra mim, Vivian, tô falando eu, Ok. Ana Paula, eu não concordo, entendeu? Eu acho que a pessoa, pra ela fazer uso, quando eu falo fazer uso, é tipo se expressar por meio de um dos elementos, no mínimo, ela tem que entender o que é o hip hop. Ela tem que fazer parte. Ah, eu sou grafiteiro, mas nem sei o que é o rap, nem sei. Meu, tá errado. Vai arrumar, vai ser artista plástico, entendeu? Eu acho que a pessoa ela tem que fazer parte da cultura hip hop, portanto, escolher aonde ela se encaixa, sabe? Eu tenho esse conceito pelo amor que eu tenho por essa cultura e pelo tempo que eu tenho nela. Então, assim, eu acho, como eu te disse, que é dúbia, porque eu falo assim que ao mesmo tempo que constrói, destrói. Chega essa informação que chega na internet. Às vezes ela faz com que as pessoas conheçam e falam, nossa, que legal, o hip hop é bonito, é legal, que cultura importante para a sociedade. Mas também tem pessoas que se apropriam dessa cultura e não a valorizam, sabe? Entendi. Só exploram. Exatamente. É uma fase. Eu detesto esse tipo de situação. Pessoa que usa o hip hop para fase, entendeu? Ana, e aí depois de dançar, você também se descobre como MC. Como é que foi isso? Assim, como eu disse, tipo, a gente estava começando tudo, então a gente meio que não sabia muito o que a gente gostava muito de fazer, né? Eu não era tão boa dançando. Exigia muito de força, né? E eu não tinha muita habilidade para fazer os movimentos de força. Então eu fazia coisas mais leves, mais estilosas, assim, né? Mas eu sempre gostei da dança, eu amo a dança, né? O breaking, né? O popping, as danças do hip hop. Mas eu percebi que eu gostava de cantar. E eu tinha um grupo, né? Mas nesse grupo, eu cantava só o refrão. Era uma época estranha, que era dedicada às mulheres só a parte do refrão, sabe? Mas como eu sabia cantar a música inteira, né? Teve uma vez, num evento muito importante para o hip hop, que chama Do Louco, que aconteceu no Sesc, em São Paulo. O Benegão, que é um MC super importante, né, que é do Planet Hemp, ele estava de MC no palco. Esse evento ele teve vários momentos, né, vários shows e campeonatos, e teve esse espaço de freestyle, vamos falar assim, sabe, de espaço livre. Isso. E aí esse Benegão ele falou, ó, quem é MC sobe aqui, né? Eu já não sei porquê, deu um negócio em mim que eu já encavalei em cima do palco e subi. Aí eu fiquei esperando a minha vezinha, né? Cada um dos MC cantou. E aí eu catei o microfone na minha vez. Ao invés de eu cantar o refrão, eu cantei a levada, que é a primeira parte da música. Você rimou. Eu rimei. Aí eu desenrolei. E, tipo, eu percebi que, tipo, eu sou muito segura na rima, entendeu? Que eu tinha mais estilo cantando Desenvoltura. a rima. Desenvoltura, essa é a palavra. Na rima do que no refrão, né? Minha voz nem é para refrão, minha voz você vê que é grave, é forte, né? E eu falei, gente, é isso que eu quero. Mudou. Virei a chave. Saí do grupo, porque lá só me cabia o refrão, e comecei a escrever. E aí foi muito bom, porque, tipo, eu comecei a escrever. Teve um dia que eu fui num campeonato de DJ do KLJ do Racionais, e aí falei pro DJ lá que tava na convenção lá, discotecar, tocar minha música, né? E no intervalo da competição. E o KLJ foi impressionante, porque na hora que ele ouviu, ele falou, é mina? A minha música, né? Aí ele falou, quem é que tá cantando? Aí, tipo, eu ergui a mão assim. Aí depois ele saiu de lá e falou assim, ó, na final do Hip Hop DJ, que é o campeonato dele, você vai fazer a abertura. E aí, tipo, várias pessoas passaram a me conhecer no rap por conta disso, sabe? Ele foi uma das pessoas que me ajudou. E essa amizade segue até hoje, até né? Hoje, Essa camiseta aqui é dele, é da marca dele, 4P. Que bacana. Ana, me conta uma coisa. Depois do seu trabalho como uma artista, você também acaba trabalhando como produtora de eventos ligados à cultura hip hop e também criando espaços. Eu vou citar o primeiro aqui, a fundação da Casa do Hip Hop aqui em Rio Preto. Que ano que foi isso? E como é que foi a movimentação para criar esse espaço? Onde vocês viram um espaço parecido? Quais os prédios da cidade a Casa do Hip Hop ocupou?
Nossa, bastante. Inúmeros, né? Inúmeros, inúmeros. Mas assim, tudo começou a casa do hip hop, Vivian, porque, como eu disse que para mim o hip hop ele deu essa virada de chave, ele me ressignificou, né? Porque eu realmente estava envolvida com coisa que não era legal, sabe? Tipo bebia, droga, muita coisa quando eu andava com essa galera mais do dinheiro. E o hip hop me reajustou. Eu falei, eu preciso fazer isso pra molecada. Aí eu fiquei com isso na mente por muito tempo, entendeu? E aí eu fui buscar, conversar com pessoas do hip hop e descobri que lá em Diadema existia uma casa do hip hop e que também conseguia fazer esse trabalho de transformar a vida dos jovens que estavam ali, né, em Diadema, né, que estavam já entrando no crime, sabe? E aí com a casa do hip hop eles entravam lá, faziam as oficinas e davam essa ressignificada na vida deles também. Eu falei, cara, vamos fazer uma casa do hip hop aqui, pode ser? Eles autorizaram, né? Aí a gente foi buscar junto aos políticos, né? Porque tinha que ser algo dentro da prefeitura, Público, né? Aí a gente procurou na época alguns vereadores, entendeu? E aí eles meio que foram levando para o prefeito em questão, né? E a gente conseguiu um espaço para começar, fizemos a fundação da casa, que durou 16 anos, Olha né? só. Que infelizmente agora o prefeito, não o atual, né? O Edinho Araújo, pediu para a gente se retirar, parou de pagar a verba da gente, sabe? Dos professores, né? Aí não teve como o projeto continuar. O projeto das oficinas. A gente continua ele de que forma? Tipo, prestando oficinas e trabalhos em lugares diferenciados, organizando evento. Mas as aulas ali, como tinha certinho, de todos os elementos, infelizmente ainda não. Ana, e quem que estava contigo nessa empreitada lá na época da fundação? Quem eram os principais nomes do hip hop de Rio Preto na época que surgiu a Casa do Hip Hop, por exemplo? Olha, assim, o DJ Bazin, sem palavra, né? Ele estava muito ali junto comigo, porque a gente caminhou junto por muito tempo, inclusive a gente veio até a ser marido e mulher, que a gente se casou, né? Mas ele é um amigo hoje em dia, mas sempre foi meu parceiro de hip hop, de corre, né? Teve tipo, a gente aprendeu muito com a galera da Supersonics, que é uma galera muito importante em Rio Preto, né? Isso antes da Casa do Hip Hop, eles nos ensinaram várias coisas sobre o hip hop também, né? E aí tinha toda uma galera do hip hop que colava com a gente, né? Que foram os professores. E aí cada geração ia trocando. Né? Isso que eu ia te perguntar. Se a gente pudesse citar aqui alguns frutos dessa casa, quem que você citaria, assim, só por uma questão de exemplo mesmo, que hoje a gente vê em destaque às vezes como DJ, ou na dança, ou como MC, que nomes que hoje a gente ouve, mas que estavam lá ou passaram pela casa nesses anos todos? Assim, eu cito algumas pessoas que me emocionaram, assim, tipo, né, de realmente terem feito a trajetória. Vários, tá? Vários. Todos foram lindos, maravilhosos e eu amo de coração. Mas eu posso citar pessoas que às vezes vocês já conhecem por estarem aí reverberando, né, nas mídias, né, nos jornais, porque conseguiram sair de Rio Preto também, né? São expoentes. O B-Boy Bochecha, né, que é um que é super conceituado, né? O Sten, que é um grafiteiro também de renome, né? Aí tem o PJ, que é um que começou, artista plástico, né? artista plástico que hoje é uma referência, né, no Brasil e fora, né? E assim, eu posso citar esse, mas tem vários. Ana, falando ainda desse seu trabalho de agitadora cultural, aí você começa a organizar eventos. Vou citar aqui o Campeonato Brasileiro de Breaking Duelo de Titãs. Surgiu ali em 2006, é isso, né? Surgiu em 2006. O Duelo de Titãs eu criei por conta de que eu realmente não sabia como fazer para continuar dançando. De tanto amor que eu tenho pela dança, né? Eu não sabia muito dançar, não tinha condição, assim, física boa para dançar. Eu falei, mas eu amo tanto isso, como que eu faço? E aí eu criei o Duelo de Titãs, entendeu? O duelo, ele é um campeonato diferenciado, Vivian. Quando eu falo diferenciado, sem arrogância, ele é diferenciado a nível mundial. Ninguém faz um campeonato como o meu. O que ele tem? É o seguinte, todo campeonato, ele tem uma eliminatória, tá? 16, 8, 4, né? 2, 1 ganha, né? Essa é a chave, entendeu? O meu não. O meu, assim, na hora que chega na final, quem ganha vira o titã.
Então, por exemplo, no primeiro, né, em 2006, eu convidei uma pessoa para ser o Titã. Ok. Tá? Porque já não existia. Então, houve toda a eliminatória, aí deu a final, 1 versus 1, quem ganhou enfrentou essa pessoa que estava ali, parada, só assistindo o campeonato inteiro. O que eu quis fazer com isso e propor com isso? Fazer com que, tipo assim, ó, essa pessoa que estava ali parada, só assistindo esse desenrolar dessa chave inteira, ele tinha a vantagem de estar descansado, né? E de observar essa pessoa... A característica de cada um, né? A característica de cada um e de que forma que essa pessoa ia vir até chegar à final. Né? Então, olha a vantagem que ele tinha. Né? Então, essa pessoa que lutou para chegar na final, no campeonato, dentro da eliminatória, ele ia ter que pegar o Titã, que é um cara que estava em vantagem. E eu achei engraçado que muitas vezes quem passou por tudo isso ainda ganhava do Titã. Né? Mesmo tendo gastado as entradas, quando eu falo entrada, é porque, tipo assim, você tem todo o estilo, todos os movimentos que você faz ali, e a pessoa tá ali te observando. Ela pode falar, eu vou jogar isso porque ele jogou aquilo, entendeu? Então, assim, mesmo assim, a pessoa teve todas as entradas ainda, conseguiu ganhar do Titã. Então, é um campeonato muito legal, que eu comecei fazendo pensando em Rio Preto, e depois começou a vir gente de fora, vir gente do Brasil inteiro, sabe? Por conta do formato, né? E aí o pessoal de fora também do Brasil também ficou sabendo do duelo, sabe? E aí você levou, né, pro exterior, né? Eu levei. E aí eu entrei em contato com o Max, que é da Eurobattle, que é né, hoje em dia chama de World Battle, o evento dele, é um campeonato mundial. Então, tipo, são países competindo, né? Um de cada país compete. E eu fechei com ele e levei uma etapa do duelo de titãs para lá em 2010, 2011, né? E também teve uma edição que o menino, que é o B-Boy, que ganhou aqui, que é o Luan, ele foi representar o Brasil lá no campeonato do Max. Lá no, Ai, né? Que legal! E o engraçado e ótimo, né, que mesmo ele tendo maior dificuldade, porque a gente teve que se organizar financeiramente para poder levá-lo, né? Ele chegou lá e ganhou. Ele foi para a final e ganhou. Foi em primeiro lugar, Que entendeu? legal. Né? Então, a partir daí, só para você ter noção como foi importante o duelo, ele hoje em dia é um dançarino internacional. Ele nem... Brasil, para ele vem para passear, né? Que bacana. E me fala uma coisa, o duelo é anual, você continua fazendo? Continuo fazendo, mas infelizmente não é anual, porque ele depende de fomento, né? Ok. Então, tem ano que eu não consigo, aí eu dou uma puladinha. Aí precisa estar bem estruturado para poder eu realizar. peço ajuda, o Sesc costuma me ajudar bastante, né? Editais também, mas quando eu não consigo apoio é difícil, porque não é um valor baixo, né? Tem que trazer os jurados, tem que trazer os DJs, tem a premiação, né? Receber toda essa galera, né? Estadia, alimentação, Ana, e o Festival Olho da Rua? Como é que foi isso? Que ano que ele nasceu e qual que era a proposta desse festival? Então, como eu fazia o duelo de titãs, eu percebi que vinha muita gente de fora de Rio Preto. Aí eu falei, gente, precisa ter oficina para essa galera aqui, né? Não só vir no duelo. Então eu meio que estiquei o duelo. Entendi. Ao invés de falar que ia ser um duelo de uma semana, eu falei assim, vou fazer o Festival Olho da Rua, finaliza no duelo. Entendi. Então eu começava a programação uma semana antes, né, para a cidade e para quem estava vindo de fora. Aí colocava oficina de pop, de locking, de rap, de grafite, né, intervenções na rodoviária. Distribuídas pela cidade, né? Grafite nos pontilhões, entendeu, né? Teve uma vez que eu trouxe um grafiteiro de São Luís do Maranhão que ele desenhou um personagem tocador de boi, sabe? Do boi bumbá lá, que infelizmente a prefeitura veio... Estava ali no pontilhão da Filadélfia, né? A prefeitura pintou, mas estava lindo o trabalho dele lá, né? E assim, acho que foi muito, muito mágico isso, essa integração, sabe? Da galera de fora com os daqui de Rio Preto, né? Daí você vê como é que tá a cena em cada lugar, faz os intercâmbios, com certeza. né? A gente aprende muito. Ana, 2011, você vai participar, representando a cultura hip hop, do Festival de Dança de Joinville, um dos principais festivais de dança do país. Como é que foi essa experiência e qual que é a importância dessa experiência de levar o hip hop para esse palco de tanta visibilidade, de tanto respeito, de tanta importância, uma cultura que por muito tempo foi marginalizada?
Qual que é a importância disso? Como é que foi essa experiência? Olha, foi gratificante, porque assim, a estrutura do pessoal de Joinville é para você anotar no caderninho, entendeu? Eu falo desde da organização, assim, de logística, né? Por exemplo, não é comum, tá? Eu acho que é o normal. Mas assim, a gente ser convidado para participar de um evento e ir de avião quando é longe, né? Então, assim, as passagens eram todas aéreas, sabe? A gente meio que foi recebido em hotel muito, assim, hotel bom, entendeu? A organização toda com crachá, camiseta, press kit, você chegava, tinha uma reunião te esperando numa sala, sabe, é uma organização que você fala, meu, como eu disse, é para se aprender com. Excelência, né? Exatamente. E assim, você tá ali, a galera do hip hop, ao mesmo tempo as menininhas, tudo do balé clássico, de balé de tutu, passando, né? sabe, o outro pessoal da dança jazz, contemporâneo, ali tem tudo, né? Exatamente, salsa, cada um no seu estilo, assim, sabe? Tipo, passando ali por você, né? Então era uma mescla de galeras, assim, da dança, sabe? E a gente se vê ali com todo o nosso estilo, realmente, é como se a gente falasse, poxa, estamos aonde sempre merecemos estar, né? Porque a nossa potência de dança é tão boa quanto todos os estilos de dança, né? Não existe é claro que o balé ele é consideradíssimo na sociedade como uma dança, né? Intelectualizada aí, né? Tradicional, mas o hip hop, ele também o breaking, ele também é super importante. E né? lá o festival dá essa paridade, né? Dá essa paridade, porque a gente também tem o nosso palco, eles têm o palco deles, não é um palco diferente, menor, diferenciado, não, né? É um palco tão grande quanto, com a iluminação adequada, né? E aí foi muito legal que eles quiseram também fazer um módulo hip hop, além de ter as apresentações de dança, dança breaking, né, dança de rua também, que eles colocavam coreografia de dança de rua. Quando eu falo dança de rua é porque é quando envolve todas as danças do hip hop. Ok. O breaking, o popping, o locking, o house, entendeu? Aí eles faziam uma coreografia e se apresentavam também nos palcos do festival. Mas, além disso, o festival criou um módulo que é um dia só da gente, que aí todo mundo poderia ir lá confraternizar conosco, né? E aí eu lembro de um dia que a gente foi lá, né? Que eu fui umas 2 vezes lá. O Criolo foi MC, sabe? E ele fez rimas, ele estava de MC de um campeonato de rima ali, né? Então foi muito legal, a gente interagir assim entre nós, os artistas do hip hop, nós nos encontrávamos lá, né? E você foi participar como curadora? Como curadora. Um ano eu fui como participante, né? Fui para cantar, e o outro ano eu fui como curadora. Ana, a gente falou um pouquinho aqui dessa visão meio enviesada, essa marginalização que o hip hop enfrentou por muitos anos, enfrenta, a gente vê ainda hoje, mas como é que você vê isso ao longo dos anos, esses seus 30 anos? Como é que você avalia essas mudanças em como o movimento é recebido, em como a cultura é respeitada? O que mudou nesses 30 anos? Eu não sei se mudou a maneira como eles veem. Eu sei que mudou a maneira como a gente se posiciona. Porque eu acho que antigamente, né, no começo, a gente ainda estava pedindo espaço de uma maneira inocente até, de falar... Ai, será que a gente está no direito de pedir esse espaço? Será que vocês vão dar? Agora não. Agora a gente chegando, entendeu? A gente abre espaço, né? A gente reivindica, né? A gente aprendeu a se posicionar na sociedade, assim, sem achar que a gente tá na lateral dela, sabe? Entendi. Entende a própria importância e vai buscar esse espaço que é de direito, né? Com certeza. Ana, uma outra ação sua é um festival de danças urbanas LGBTQIAPN+. Explica pra mim, hip hop, foi isso? Foi hip hop, maravilhoso. Conta pra gente como é que foi isso, e parece que foi ali num ambiente virtual. Como é que foi isso? Foi num ambiente virtual por conta da pandemia. 2020 nós estamos falando então, né? Meu Deus. A gente, para não ficar parado, né, e também com o apoio do pessoal da Secretaria de Cultura, um edital, eu acho que foi o Nelson Seixas,
Vinícius ou Paulo Gustavo, eu não lembro ao certo. Tá. Eles criaram um edital de fomento para pesquisa ou para alguma coisa tipo virtual, né? E aí eu falei, cara, vamos fazer, né, um campeonato, né? E foi muito interessante. E o Hip Hop, ele veio de uma proposta do meu filho Lucas, né? Que meu filho Lucas é um professor de matemática, professor de português, de redação, e é LGBT, que é PN+, negro, um guerreiro, um militante, né? Tenho muito orgulho do meu filho e da minha filha, né? Da Isabela e do Lucas. E aí ele falou para mim, mãe, por que a senhora não faz um evento que misture a diversidade, né, com a galera do hip hop, sabe? Porque a gente estava percebendo já que nos campeonatos que a gente fazia, tipo, não colava muito para participar a galera LGBT. Ok. Então, assim, eles dançavam nas danças urbanas de maneira fortíssima, mas nos campeonatos de breaking, não. E meio que eram coisas distintas, entendeu? Aí a gente falou assim, nossa, é verdade, vamos tentar propor essa fusão, né? E aí o hip hop, o hope é justamente a palavra esperança, né? A gente fez uma alusão para poder falar, ó, volta o sentido pro hip hop, galera, que quem ainda tá desfazendo, né, não agregando, discriminando, né? Exatamente, não tá entendendo o real sentido da cultura hip hop. Se a cultura hip hop nasceu lá no Bronx para poder acolher preto, pobre, latino, entendeu? O que nós estamos fazendo agora, sendo que hoje em dia tem uma galera LGBTQIAPN+, também marginalizada, e eles ficam ainda marginalizados, sendo que a gente está numa cultura de inclusão. Então, assim, é uma contradição, né? Então, a gente fez um trabalho justamente para propor isso. E deu super certo, né? Porque aí participou a galera LGBT com a galera cis, entendeu? E foi lindo, né? As mulheres, né? Foi lindo. Inclusive, ganhou uma menina do Japão. Teve uma participação, assim, foi internacional, porque é online, né? E aí, mas aí como era basicamente de dança, e aí vocês avaliavam tudo por vídeo ali, então? Sim, por exemplo, a gente propunha uma música e eu te enviava a música, vou dar um exemplo. Aí você, dentro de 1 minuto e 30, por exemplo, dentro da mesma música, você faz a sua performance e envia pra mim. Que legal. Eu, dentro da mesma música, faço a minha performance dentro 1 minuto e meio. Exatamente. Aí, na hora, a gente colocava os 2 vídeos, aí o jurado, ele olhava e falava, ó, você ganhou, você passa pra próxima fase. Etapa. Exatamente. Ana, além da defesa da causa LGBT, você também está sempre falando de emancipação feminina, de luta contra o machismo. E vou citar aqui alguns dos trabalhos que têm esse viés. Você dirigiu, por exemplo, o documentário Lugar de Mulher, que foi contemplado pelo Prêmio Nelson Seixas, né? Explica pra gente como é que foi esse documentário, de onde surgiu essa ideia, por que você sentiu necessidade de falar disso naquele momento? Foi em 2019. Assim, eu sou, dentro da cultura hip hop, uma das poucas mulheres, entendeu? Existem a MC Gra, tem a Dorok, tem a Poetisa, né? Dentre outras, né? Não vou citar todas agora aqui, mas é as que mais correm comigo, que eu já corri bastante, que nem com a Gra e com a Poetisa eu já corri bastante. A Dorok atualmente, né? Uma parceira, a Bad Trip, que é uma MC importante também, né? E assim, mas o que acontece? Quando eu comecei, tinha mais homem do meu lado, sabe? E assim, eu já sofri demais com esse lance do machismo sem entendê-lo. Porque, a princípio, eu achava que eu sempre fazia as abordagens de maneira equivocada na hora que eu ia falar com as pessoas, com os homens. Você achava que o erro era seu? O erro era meu. Por muito tempo. Tipo assim, os caras brincavam entre eles, falavam palavrão, dava tapa, não sei o que, não sei o que. Eu ali naquele ambiente, sou parte do hip hop, tô com eles lá em São Paulo, por exemplo, e eles todo um xingando o outro, brincando o outro. Se eu fosse fazer a mesma coisa, se eu fosse brincar, zoar, xingar, e olha que eu sou assim, Vivian, eu sou maloqueira. Quando eu falo maloqueira, eu gosto de zoar, eu gosto de rir, eu gosto de brincar também. Não sou menininha certinha, entendeu? Eu gosto de zoar também. Mas quando eu ia fazer isso,
Ou aí não, o que você tá falando? Pra mim, a repreensão era sempre diferenciada, entendeu? Outra coisa também que me incomodava era que eles faziam os eventos, organizavam as ações, e quando eu ia organizar, ah, mas você não acha melhor fazer isso? Ah, você não acha melhor colocar essa pessoa? Você não acha melhor mudar isso? Ó, então eu acho que isso não vai dar certo, sabe? Então, assim, nunca botava muita confiança, sabe, no que eu tava fazendo. Acabava o evento, não falava assim, putz, que louco, parabéns, sabe? Tipo, alguma validação. Não que eu precisasse, mas como a gente tava dentro da mesma cultura, o evento foi legal, né? Tipo, ó, não deu certo essa parte, ou deu certo essa parte, vamos mudar isso. Não tinha, sabe? Era muita crítica. Ok. Ou muita opiniãozinha, sabe? E assim, aí no começo eu fui falando, gente, nossa, que difícil, putz, eu erro muito, que difícil que é isso, né? Mas mesmo assim, amando e forte. E com o tempo eu percebi, eu falei, não, o problema não sou eu, cara. O problema acho que tá na insegurança desses meninos aí. Porque eu não via, em contrapartida, eu não via eles fazerem ações tão boas quanto as minhas. Esses que me criticavam. Eu vi eles só, tipo, na Apontando o retaguarda. dedo, né? Eu falava, peraí, pra me apontar o dedo, eu acho que precisa estar fazendo algo muito legal. E eu não via isso. Aí eu comecei a entender que, tipo, também isso era o tal do machismo, né, que estava acontecendo ali, né? E até os que também faziam coisas legais também tinham essa postura, assim, às vezes de vir... Só meio criticar ali, né? Exatamente, criticar. Não falo todos, tá? Teve vários que são exemplo, igual eu falo o Bazin, ele é um dos singulares, e assim, o Pedro Improvisador, que é uma graça também, o Robertinho, da família Universos. Tem vários homens, assim, que, tipo, nos ajudaram, né? Muito. O Bad, das Supersonics, né? Então, assim, são várias pessoas que sempre vieram somar muito conosco, né? Comigo, né? Eu falo. E assim, é importantíssimo citar isso, porque nós que somos mulheres, independente do nicho, né, do grupo que a gente está, há essa resistência, né, para conosco, sabe? E aí o documentário você vinha exaltar justamente a participação feminina Sim, nesse movimento. das mulheres do hip hop, né? Eu fui em busca de mulheres que fizeram um trabalho bem interessante em Rio Preto. E aí, tipo, fiz uma gravação, né? Um documentário, para que elas falassem um pouquinho da trajetória delas e ficou muito bonito. E isso não pode se perder mesmo, tem que se manter esse registro para que não seja esquecido, né, Ana? Nunca. E tem que ser feito até vários, né? Porque tá surgindo mais meninas ainda, né? Precisam também ser exaltadas. Ainda falando em meninas e mulheres no hip hop, você também gravou um clipe com a sua filha, com a Bela de Fato. O nome da música é Matriarcado. Como é que surgiu essa música? Então, essa música, eu e a Isabela compomos, né? Tipo, e ela ficou muito bonita, porque a gente sentiu no momento que a gente precisava realmente falar um pouco, né? Desse machismo e exaltar o nosso poder feminino, né? Nosso lugar na sociedade. E aí, por que eu fiz com a Isabela? Porque a Isabela, ela compõe muito bem, ela escreve muito bem, ela tem a voz muito boa. Eu falei, filha, vamos fazer uma música junto, né? Aí ela aceitou. Mas ela não gosta muito de cantar mais, né? Uhum. Ela fica só cantando em casa, ela não quis seguir a carreira. Mas ela é artista MC. também? Qual que é são os caminhos de Isabela? A Isabela está nos Estados Unidos, ela está morando lá agora, né? Ela está trabalhando de au pair, né? Tá em Washington. Ela gosta muito de cinema. Olha só! Cinema ela come com farofa, assim, ela ama, ela quer até estudar cinema, né? Mas ela tem uma voz muito bonita para cantar, né? Mas assim, ela não quer se dedicar à parte artística, ela cantando, não. Ela quer mais voltar o foco para o cinema. Tá certo. Ana, agora de coisas mais recentes. Em 2024 você foi produtora e MC da Semana do Hip Hop aqui em Rio Preto. Também em 2024 você participou como representante da cultura hip hop rio-pretense do desfile da Escola de Samba Vai Vai, que na ocasião celebrou os 40 anos do hip hop no Brasil. Eu queria muito saber como é que foi essa experiência, como é que foi esse encontro dessas duas culturas populares, periféricas, negras, juntos. Como é que foi o dia lá? Bom, começando pela Semana do Hip Hop, né? A Semana do Hip Hop foi um evento muito bonito, né? Quem criou foi o pessoal, foi o PEX, né? Aqui de Rio Preto, o Bad,
E aí, essa semana do Hip Hop é uma luta para eles também tentarem organizar, né? E a gente conseguiu aí por uma verba, por uma emenda parlamentar que chegou ali na Secretaria de Cultura, a gente conseguiu realizar o evento e foi um sucesso. Que legal. Agora, em relação a Vai Vai, quando eu fiquei sabendo que ia ter uma temática do hip hop na Vai Vai, eu fiquei muito emocionada. Por quê? Quando eu ia para São Paulo, nessas épocas de cantar rap, nessas épocas de ir nos eventos de breaking, eu ficava sempre na Bela Vista, na casa da tia Marlene, que era a tia do Bazin, que ela faleceu, né? Eu ficava na casa dela. E a Bela Vista é o lugar... reduto da o reduto Vai da Vai. Vai Vai. Então, assim, a gente já tinha muito amor pela Vai Vai, por conta da tia Marlene morar ali, e a gente ia na Bela Vista, direto. E aí, quando a gente ficou sabendo que bem a Vai Vai ia falar do hip hop, deu aquela emoção no coração, né? E eu conheço o Marcão do DMN, que é um grupo de rap super reconhecido, né? E aí eu falei, Marcão, como que funciona para participar? Ele falou, nossa, Ana, tudo a ver você participar. Eu preciso falar com o pessoal aqui, né? Eles têm que entender que o pessoal também do interior... Existem pessoas, não só do hip hop em São Paulo, mas pessoas que são significativas aí no Brasil todo, né? Aí ele falou, aí a pessoa lá da Vai Vai entrou, falou, Ana, você vai ficar na ala tal, a roupa é tal, nananana. E aí foi mágico. O dia, assim... eu até suspirei, porque é uma das coisas mais mágicas que eu vivi na minha vida em relação à participação de evento, assim, de ação, sabe? Cultural. Porque... você entrar numa avenida com aquela batida forte, né? Aquela percussão mágica altíssima, né? Aí você ainda olhar do seu lado, ver um monte de galera do hip hop, igual na minha ala tava o Ajamu, sabe? Que é a Viviane, a MCs, tinha muita gente, não vou nem citar todos, porque muita gente. A galera toda do hip hop, assim, sabe? Do Brasil que você admira, tava dentro desse evento. Né? E como é que era o sentimento, Aliana, assim, de fortalecimento, desse encontro, de todo mundo se encontrar, assim, ao mesmo tempo que é seu parça, é seu ídolo, né? Como é que tava isso lá? Como é que foi esse desfile, assim, de energia? Eu acho que deu essa sensação mais de a gente se ver como um todo. Entendi. Sabe? Porque nessa hora a gente estava feliz de estar ali representando o hip hop, que é uma cultura que a gente ama, mas realmente estava passando perto de mim o Roger do Potencial 3, estava passando o X, entendeu? Só que a gente, nessa hora, a gente meio que não foi muito fã. A gente estava assim, uau, estamos aqui. Vamos arrebentar, sabe? Somos um conjunto, exatamente, né? Somos um Somos todo. a cultura hip hop aqui. Que bacana. Não, eu fico imaginando que eu amo esse samba, eu ouço quase todo dia. Ana, agora eu queria falar um pouquinho mais de políticas públicas. Você também integrou o Conselho Municipal de Políticas Culturais aqui, sendo uma representante, a conselheira municipal aí do segmento de cultura urbana. Qual que é a importância do hip hop estar representado, a cultura urbana está representada em conselhos como este? Olha, eu acho que assim, nós estamos a cada vez, né, dando passos significativos, né, na construção de direitos dentro da sociedade. Eu acho que estar dentro de um conselho de políticas públicas é o equivalente a você realmente ter feito o correto até hoje, sabe? Nessa caminhada toda. Porque tão quão importante a música é, o teatro é, o hip hop também é, entendeu? A gente é considerado arte agora, mas sempre fomos, entendeu? Sempre fomos, né? Então, assim, quando houve a primeira eleição, que eu fui a primeira conselheira, né? Eu fiquei muito feliz de estar participando e percebi a dificuldade que era realmente, né, para você fazer parte daquilo tudo, porque são construções de editais, sabe? E a gente percebia também, por exemplo, eu mesmo dentro do meu segmento,
que o meu povo, a minha galera do hip hop, também não conseguia ainda, na hora de fazer o projeto, de elaborar o projeto, ter toda aquelas... Os requisitos, as instruções, a própria linguagem utilizada para montar um projeto. Porque não é algo simples, não né? É. Não é algo tudo, simples. Requisitos que você precisa cumprir. Exatamente. A forma que redige, tudo, metodologia, objetivo, justificativa. Poxa, é muito complicado. Para mim e para eles era muito complicado, entendeu? E aí eu falei, gente, a gente está entrando num universo aqui que a gente vai ter que se aprimorar, né? E foi muito bom por isso, porque querendo ou não, a gente ali... Você já vai olhando, né, dentro do conselho, falando, ó, peraí, vamos fazer capacitações, né? Porque a galera do teatro, que já está... mais acostumada com isso, né? Exatamente, está à frente aí em relação a participar de edital, porque já trabalham faz tempo com isso, né? Então, assim, a nossa cultura, a gente precisou se ajustar rapidamente. Senão ia ficar de fora do mesmo jeito, né? Exatamente, né? E ainda, tipo, havia sempre o comentário de falar assim, nossa, edital tal, a menor parte de participações foi do hip hop, sabe? Pô, calma, né? Nós estamos começando agora a entrar nesse universo, né? Mas aí, com esse lance de estar ali dentro, foi possível ir melhorando e criamos um GT, né, que é um grupo de trabalho no WhatsApp, sabe? E aí a gente ficava meio que trocando informação mesmo, né? Meio que se organizando para participar, sim, né? Um ajuda o outro, o que você não consegue escrever, vamos fazer junto, ó. Aí foi dando certo. Aí todo mundo, agora várias pessoas participam de edital. Tem e é muito muitas legal. propostas, né? É muito legal isso. Muitas propostas nos editais a gente vê. Ana, eu queria que você falasse, ainda falando de edital, lei de fomento, tem um projeto recente seu, Flow das Ruas, tem o podcast Conversas Subversivas, que advém de edital de fomento, né? Conta pra gente dessas iniciativas. A gente também dentro da linguagem do LGBT, que é EPN+, a gente resolveu fazer um evento que mesclasse o hip hop novamente com a cultura, com o universo, né, da diversidade. E aí foi a ideia que eu tive de fazer o Flow das Ruas. Eu chamei o pessoal do coletivo que eu faço parte, do Flow Produzindo, para fazer parte desse evento, né? E aí foi um sucesso, né? E nós dividimos essa ação entre um ciclo de podcasts e finalizamos com o evento Flow das Ruas. Então, nesse ciclo de podcast, a gente pôde, com a verba do edital, locar um estúdio legal, tipo esse daqui, sabe? Com uma luz, né? Um microfone, a pampa, depois a edição certinho do podcast. E convidar e remunerar as pessoas que a gente estava convidando. Aí a gente chamou várias, a Gaia, né? Margot Killer, né? São pessoas... ícones da cena LGBTQIAPN+, em Rio Preto, Cairo, Murilo Gussi, né? Eu não vou falar todos, tá? Porque são 10. Inúmeros convidados, posso né? acabar esquecendo, né? Mas foi fantástico, porque a conversa rendia muito. E assim, o Durval Teles, a Juliet, né? A gente vai lembrando aqui. A conversa rendia muito e, assim, a preciosidade do que eles falavam foi fantástico, porque a gente sabe da dificuldade, a gente sabe do sofrimento, a gente sabe das vitórias, mas assim, você olhar no olhinho e escutar assim, o que cada um contou. Passou, enfrentou, superou, né? Conquistou. Exatamente. Todas as entrevistas foram emocionantes, todas. E a gente se apaixonou por cada pessoa, porque assim, que luta que cada um tem, sabe? Que bacana. Que bacana. E aí, quem quiser conferir, tá no YouTube, né? E aí, só pra fechar, aí a gente fez esse ciclo e finalizou no Flow. Aí o Flow das Ruas foi um evento que a gente fez lá na Casa Afro. E aí a gente chamou o Magia Negra, a gente chamou a Celina para fazer uma performance, né? Chamamos um grupo o coletivo, né? Que é o 017, é um grupo de dança, né? E, então, assim... A gente chamou várias pessoas para fazer a apresentação, o Durval Teles, sabe? E foi lindo, né? Teve uma batalha de rima e uma batalha de all-style. Que legal. Né? E aí, num domingão, todo mundo foi, curtiu, amou. E encerrou com chave de ouro. Sim, a programação desse projeto. Né? E assim, a gente percebeu
isso, nós e a galera LGBTQIAPN+, que é uma fusão muito legal, o hip hop, né, e eles, entendeu? Tá dando liga, né? Tá, são os marginalizados e sempre lutando, né, para conquistar Resistência. resistência, essa é a palavra. Ana, você já falou um pouco aqui ao longo da nossa conversa sobre. Eu queria saber onde o hip hop te levou. Não só pensando em espaços físicos, geográficos, pessoas que você conheceu, mas também pensando em lugar de cidadã. Onde é que o hip hop te levou ao longo desses 30 anos? Olha, eu falo que eu sou Ana Paula do hip hop porque eu acho que o hip hop ele é uma cultura que ele veio para me empoderar, sabe? De verdade, assim, né? Eu tenho uma postura diferenciada, eu aprendi muito com ele, sabe? E de verdade mesmo. Às vezes as pessoas falam, mas o pessoal do hip hop é assim, o pessoal do hip hop faz aquilo. Para mim, o pessoal do hip hop é o pessoal do hip hop, o hip hop é o hip hop. O hip hop ele é uma essência, ele é um lema, entendeu? Então pode ter várias pessoas errando aqui, eu nunca misturo. Sabe, é esse lema que me fortalece de agregar, de ter postura, de valorizar, de querer ajudar a molecada da periferia, de olhar pelo próximo, de olhar pra gente, sabe? De buscar o nosso lugar onde a gente tá e querer mais, sabe? De conquistar mais coisas, não no lance de ser ambiciosa, mas no lance de realmente saber que a gente pode mais, sabe? Que a gente tem que buscar mais, crescer mais, né? Então, eu acho que realmente foi de eu me olhar e saber a minha identidade. Saber quem você é e onde você pode chegar, né? Exatamente. Me respeitar, entendeu? E respeitar as pessoas. Essa postura, assim mesmo, diante da sociedade, sabe? Ana, e também pensando nesses 30 anos, o que o hip hop em Rio Preto, você até comentou um pouco lá atrás, vocês estavam querendo meio que se apresentar, né? Olha aqui, né? Oi. O que o hip hop de Rio Preto quer agora? Que luta é agora do movimento aqui na cidade? Eu tenho certeza de que é realmente continuar buscando os espaços, entendeu? E não assim, tipo, pedindo favor, sabe? É de fazer, de ter o espaço por direito. Por direito, Porque, assim, eu tenho plena convicção de que a cultura hip hop, ela transforma vidas, né? Então, assim, tanto as nossas, que somos mais velhos, quanto a da molecada, né, que precisa de um norte, né? A gente tem aí... Eu tenho um exemplo muito comum que eu falo que quando eu trabalhava diretamente nos projetos sociais, né, na periferia, na minha época, quando eu comecei, a molecada escutava no radinho, que é no celular, Racionais. Hoje eles escutam o funk. Não estou falando mal do funk, o funk é uma linguagem hoje musical, mas eu não acho que ela é educativa para a molecada que está crescendo. Até porque ela tem uma conotação muito sexual, entendeu? Então eu acho que isso ali, tocando na mente dos jovens, não é algo saudável, entendeu? Fica uma coisa muito subliminar, para que faça isso que está dizendo na música. Não vai dar certo, você está entendendo? Enquanto o Racionais, por mais que ele falava do caos todo da periferia, meio que você fazia uma reflexão ali, né? Então eu fico muito preocupada com isso hoje. Então eu penso que assim, é algo que poderia ter esse movimento de ação mais firme na periferia, nos projetos sociais, de ter hip hop, para resgatar isso, de falar, existe o crime, mas espera aí, vamos dançar. Né? Tudo bem que na tua geladeira tá faltando isso, mas vem cá, vamos fazer um curso profissionalizante. Você quer aprender a ser DJ, você pode tocar na boate. Você quer ser grafiteiro, você vai ser grafiteiro, mas também você pode pintar aí, de repente, algum lugar, uma loja, um muro, cobra um dinheirinho aí para fazer esse trampo. Você quer dançar, você pode se apresentar em algum lugar, cobra um cachê. Entendeu? Fazer essa proposta. Essa aproximação. Eu acho que tinha que estar lá onde, na ponta. Sabe quando eu falo ponta? É ponta. É lá onde ninguém vê, onde eles são invisibilizados. Ana, e pensando para além da nossa realidade, pensando num cenário nacional, você acha que tem uma singularidade nesse hip hop aqui no Brasil? Qual que é o nosso molho? Eu sei que a gente tem toda uma cultura dessa que nasceu lá no Bronx, que é reverberada até hoje. Mas qual que é o nosso molho?
a gente teria esse hip hop nacional? Qual que seria a nossa pimenta ali, vamos dizer assim, né? Nosso toque? Eu acho que assim, esse lance da gente ser mais quente, e quando eu falo quente, eu falo a energia, sabe? A gente tem uma energia, ela é diferenciada, ela é mais de entrega, sabe? Eu vejo o hip hop gringo, vamos falar assim, né? Daqui pra fora, mais ponderado. Quando eu falo ponderado, é tipo, vamos fazer isso dentro desse parâmetro, a gente não, a gente se joga, vai dançar, sua, tudo, entendeu? É aquela entrega, aquela coisa mais de raça, mais de suor e alma, assim, sabe? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um menino, né, de um b-boy que chama Neguinho, né, do Paraná, que ele era aqui do Brasil, que hoje também está por aí viajando o mundo inteiro. Né, que quando ele começou a competir com b-boys internacionais, ficava nítido a diferença do Brasil ali perto deles, entendeu? Porque ele pulava, ele saltava, misturava capoeira junto da dança, né? Porque tem toda uma linguagem nossa aqui que ninguém consegue ter e imitar, entendeu? Então aquele padrão, não estou dizendo que a dança exterior é fraca, é forte, é muito mais. Os asiáticos, pelo amor, a competência de execução dos movimentos deles são absurdas, gente. O que é aquilo, entendeu? Só que, assim, essa efervescência da dança brasileira, esse swing, sabe? Esse estilo, essa musicalidade é imbatível. É nosso, né? Ana, eu queria saber de você, como é que agora você está repassando, dando inúmeras entrevistas sobre esses 30 anos de trajetória no hip hop, como é que é revisar essa trajetória de 30 anos? Durante a luta, a batalha ali diária, dava para ter noção dessas realizações ou não? É agora, talvez 30 anos depois, com um distanciamento temporal, que você fala, nossa, fizemos tudo isso mesmo? Como é que é isso? Como a gente vai fazendo e vivendo, né? Tipo, eu meio que entendo isso, sabe? Assim, né? Nossa, que legal que foi dando certo, né? Que estamos aqui hoje, né? Nesse lugar, né? Eu vejo isso mais como construção, não consigo olhar muito distante, né? Porque como foi difícil cada momento, né? Não dá nem para esquecer, né? Não dá, parece ontem, né? Hoje. Que bacana. Ana, agora eu queria saber de projetos futuros, daqueles que você puder divulgar já. Se você já tem engatilhado aí alguns outros projetos com esse coletivo que você trabalha, com o Flow Produzindo, ou de forma mais independente, o que está passando pela sua cabeça aí que eu sei que não para? Todo ano tem alguma coisinha. Não para, Vivian, não para. Olha, sinceramente, assim, uma das coisas que eu quero muito fazer e eu vou focar para acontecer isso é voltar à Casa do Hip Hop. Porque a Casa do Hip Hop ele é história, é uma história construída em São José do Rio Preto, né? Ela é de renome, ela é a segunda Casa do Hip Hop inaugurada no Brasil, depois teve uma em Piracicaba, acho que tem até hoje, né? E assim, eu preciso lutar para ela voltar, porque eu sei a importância, né, dela, eu quero ver se ela realmente agora se instala na periferia para ajudar as crianças, os adolescentes, né? E aí também continuar fazendo os eventos, né? Que eu gosto muito de fazer. Porque uma coisa é o projeto social, né? Que você meio que ali ensina as crianças e os adolescentes a cultura hip hop. Só que depois eles têm que se apresentar, né? Aí então a gente precisa de eventos, né? Então, sempre não pode parar os eventos também. Aí quero continuar organizando o Duelo de Titãs, né? Porque o Duelo de Titãs eu criei ele em 2006, como eu falei, mas depois eu criei dentro do Duelo de Titãs, do Duelo Kids. Gente! Que é muito fofinho, porque é de criança de 8 a 12. Então eles choram na hora que eles ganham, sabe? E dançam muito bem. É incrível, um estilo do caramba, né? Então, assim, é muito lindo. Eu gosto muito de valorizar isso, sabe? Que a criança também esteja envolvida com o hip hop, né? Então, eu quero continuar, né? Também fazendo duelo. Formação e eventos. Exatamente. E o Flow, com certeza, deu certo. Essa mistura da galera LGBTQIAPN+, conosco. Vamos em frente também.
Perfeito. Ana, chegamos ao fim da nossa entrevista. Tão bom. Eu queria terminar com um recado seu para quem estiver nos assistindo e talvez deseje se aproximar do hip hop, né, entender melhor essa cultura, participar mais de tudo que acontece aqui na cidade. Que você deixe esse recado para quem está nos assistindo. Olha, eu primeiramente assim, eu sou uma pessoa muito grata por fazer parte do hip hop e eu gostaria que as pessoas, né, passassem a conhecer mais o que é a cultura hip hop, sabe? Porque ela sim, uma cultura de resistência e especialmente ela é uma cultura que transforma a vida das pessoas, né? Ela dá voz e dá vez às pessoas que às vezes estão invisibilizadas pela sociedade, né? Então, busquem saber mais sobre a cultura hip hop e respeitá-la também, que é importante, né? Tá certo. Eu aproveito para deixar aqui alguns contatos ligados ao trabalho da Ana Paula. O perfil dela no Instagram é @anapaula_hiphop. E tem também o perfil do coletivo Flow, que ela participa no Instagram, que é @flowproduzindo. Ana Paula, muito obrigada pela participação. TV Câmara sempre de portas abertas para contar seus trabalhos, suas histórias. Gratidão. Muito obrigada. Esta edição do Estúdio C fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. E você sabe que também pode nos ouvir como podcast na plataforma YouTube Music. Tudo de graça. Muito obrigada pela companhia, obrigada pela audiência e até o próximo programa.